Fala aí, meu povo, voltei. Peraí, voltei, gente. E aí, gostaram da primeira aula de ética? Então, aí eu tentei fazer um pouco mais. Aquela aula estava um pouco mais explicativa, né? Que o couro vai comer quando a gente chegar em direito penal. Mas agora a gente vai falar um pouco de administração, mais um pouco de conhecimentos específicos para o cargo de técnico legislativo aí, tá? Vamos começar? Então, gente, só antes de iniciar tudo, bababá, vocês que querem, quem quiser o material, pode estar me mandando e-mail ou algum canal que eu esteja. Quem tiver o meu grupo, o grupo do concurso, desse concurso no Facebook, pode ir lá me pedir. Quem tiver o meu Facebook também pode estar me pedindo pro Facebook que eu passe esse material, tá? E quem está assistindo essa aula que quiser adquirir o material das apostilas, fala comigo que eu também vou dar um desconto. Não vai ser aquele valor do site, vai ser um valor mais econômico, mais em conta aí para vocês, porque vocês estão dando aí essa força aí de assistir essas aulas aí, tá bom? Então vamos lá. Fala comigo, gente, não esquece não. Próxima aqui. Aqui fala mais um pouquinho dos combos, aí tá no valor, como vocês estão vendo aí, de 35 conto, né? São 820 questões, mas a gente pode conversar. Quem quiser conversar comigo, é só mandar lá um e-mail, ou então alguma coisa dentro do Facebook, eu negocio esse valor aí, tá? Das 820 questões. Aí tem onde vocês podem me achar. Lembrando, pessoal, que é legal vocês me adicionarem, porque eu posso estar sempre proporcionando materiais, ou então estar sempre falando assim com vocês sobre outros concursos ou sobre esse mesmo, tá? Então quem quiser me adicionar também pode me adicionar. Poxa, eu fiz uma página maneira, legal. Se vocês quiserem também, pode entrar na minha página. É só entrar aí embaixo, onde está mostra mais, aí embaixo do vídeo vai estar todos os links. É só clicar aí embaixo onde está nesse mostra mais. O site, a minha página, o meu perfil, tá? E aí vocês podem interagir aí melhor comigo, tá? Nosso canal, já sabe que vocês podem se inscrever na hora que vocês quiserem. O nosso site, e-mail, BBB, vamos pra aula? Vamos pra aula, né? Começamos a nossa aula, uma das matérias mais gostosas da administração, né? Uma das matérias que mais caem também, né? Na administração. Eu tenho certeza que vocês vão amar estudar processo organizacional e as funções básicas de planejamento, direção, organização e controle. Gente, ele colocou processo organizacional. Eu não sei qual a finalidade que ele quis ao colocar assim, porque as funções básicas de planejamento, direção, organização e controle fazem parte desse processo organizacional. Nós temos também as estruturas organizacionais. Então, quem tem aí a apostila de questões vai perceber que algumas questões relacionadas a esse tema tá de estrutura, que é aquela parte de departamentalização, a estrutura matricial. Então, tipo, tá estrutura mista, então tá falando um pouquinho das estruturas também. Eu acho que não vai cair estruturas. Por quê? Porque eles não colocaram estruturas, eles só colocaram o processo organizacional. De processo organizacional para no que a gente chama de aula, né, especificamente, hoje, né? No processo organizacional, para a nossa aula, nós vamos estudar basicamente as funções de planejamento, direção, organização e controle, tá? Que deve cair umas 2 ou até 3 questões sobre isso. Umas 2 questões, porque acho que são 10, né, de conhecimentos específicos, se eu não me engano, tem que ver o edital. Depois eu vou fazer uma aula pra gente estudar basicamente um pouquinho do edital. Eu sei que estou um pouco atrasado, né, que a gente já está em novembro, mas ainda vai dar tempo, vai ser bem tranquilinho vocês darem uma analisada nisso aí, tá? Então vamos começar com nossas funções básicas, né, que são as funções administrativas. Essas funções, gente, quem estuda administração vai ver que começou lá no FAIOL, na administração clássica e tudo mais, até se concretizar no que a gente tem hoje das funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle. E eu acho interessante o estudo de planejamento, organização, direção e controle, porque são funções que a gente usa no nosso dia a dia.
perdão, no nosso dia a dia, né? Nós planejamos a todo momento, né? Nós temos que organizar os nossos recursos a todo momento. Se bobear, nós temos que dirigir a todo momento. Donas de casa, tem que todo momento estar ali dirigindo. Os homens também tem que dirigir, porque hoje em dia também tem homem dono de casa, né? Então, o que for, tem que estar utilizando a direção, tem que estar utilizando o controle, né, para você saber se você está gastando mais, se você está gastando o que você estipulou por mês. Então, as funções administrativas em geral, elas são legais, são importantes de serem estudadas, porque nós utilizamos em todo momento essas funções, né? E a primeira função vai ser exatamente isso, vai ser o planejamento. Eu costumo falar que tudo na vida tem que ser planejado. Se você for ter um filho, você vai ter que ter um planejamento antes. Se você for casar, você vai ter que ter um planejamento antes. Se você for estudar fora, no exterior, você vai ter que ter um planejamento antes. Se você for estudar até para um concurso, você vai ter que se planejar antes. Adequar sua vida àquilo. Então, tudo é planejamento. Tá? A gente vai usar esses conceitos, que seria legal, mas eu vou sempre estar utilizando exemplos e tudo mais para vocês entenderem, porque quando a gente consegue compreender no nosso dia a dia, eu acho que a gente consegue ir adiante com a matéria, né? Fica mais fácil. E esses conceitos são basicamente de Chiavenato, do livro do Chiavenato, que eu acho que é um livro completo, que eu acho que é um livro assim, completo, e para concurso, né? Sabe que eles adoram Chiavenato, os caras amam Chiavenato. Então, vamos começar. Aí o tópico 1. De modo geral, aceita-se hoje o planejamento, a organização, a direção e o controle como as funções básicas do administrador. Essas 4 funções básicas, planejar, organizar, dirigir e controlar, constituem o chamado processo administrativo. Opa! Então a gente está falando de processo administrativo, processo organizacional também, tá? Opa, então são 4 funções básicas: planejamento, organização, direção e controle. Até aí não tem muita novidade, a gente já sabia, né? O planejamento figura como a primeira função administrativa por ser aquela que serve de base para demais funções. O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Opa, aí chegamos num momento legal. Planejamento está relacionado com os objetivos que eu quero atingir, ok? Gente, planejamento é a minha primeira função administrativa. Todas as outras funções administrativas vão ter com base no meu planejamento. Se eu for querer controlar alguma coisa, eu vou ter que controlar alguma coisa para ver o quê? Se o que eu estou tendo hoje em dia está de acordo com o que eu planejei. Se eu vou querer organizar uma coisa, eu vou organizar algo de acordo com o que eu planejei. Se eu vou dirigir alguma coisa, eu vou dirigir algo, mas também tendo em vista o meu planejamento para que dê certo. Para quê? Para quê? Para ver se eu conseguir atingir os objetivos. Então, planejamento está vinculado, coladinho e agarrado com o meu objetivo. Isso é muito legal, é muito importante, tá? Se quiserem marcar aqui, vocês podem marcar à vontade também. Vamos pro 3 aí? Tá ficando bonito, hein? O planejamento começa com a determinação dos objetivos. O que eu falei? Planejamento, lembra logo em objetivos, tá? E detalha os planos necessários para atingi-los da melhor maneira possível. Então, primeiro eu vou criar meus objetivos, né? Estou planejando os objetivos. Depois que eu criar meus objetivos, eu vou criar os planos que eu vou fazer para alcançar aqueles objetivos. Então, vamos lá, planejamento. Vou começar a planejar meus estudos para passar em um concurso público. Ok. Quais objetivos que eu vou utilizar? Os objetivos que eu quero quando eu passar em um concurso público. Poxa, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Então, para alcançar esses objetivos, eu vou ter que estudar. Então, estou planejando meus estudos para alcançar os meus objetivos, que é ter um carro, ter uma casa, quando eu passar no concurso público. Então, se eu tenho um determinado objetivo, se eu estou fazendo o meu planejamento, o meu plano vai ser estudar de tal hora até que hora. Eu estou trabalhando, vou chegar no trabalho, vou estudar 3 horas por dia. Estou criando planos para alcançar o meu objetivo. Então aí, relaciona objetivo, plano e o planejamento em si.
Entenderam? Muito bom. Planejar é definir os objetivos, escolher antecipadamente o melhor curso ou ação para alcançá-los. O planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e que sequência. Legal, hein? Planejamento define onde se pretende chegar, onde você quer chegar. Ah, eu quero planejar para eu ser auditor da Receita Federal. Ah, eu quero planejar para eu ser analista, sei lá. Eu quero planejar para ser o técnico parlamentar, técnico legislativo da Câmara Municipal de Nilópolis. Ok. O que eu vou ter que fazer? Poxa, eu vou ter que ler, eu vou ter que assistir às aulas, eu vou ter que fazer exercícios, eu vou ter que fazer isso. Quando que eu vou fazer isso? Poxa, tenho menos de um mês para a prova, então eu tenho que fazer como eu começar a fazer a partir de hoje. Então eu vou fazer um planejamento a partir de hoje, vou chegar e vou fazer isso. Como que você vai fazer? Ah, vou pegar o material, esse material mesmo que você está dando, vou pesquisar também outros materiais e vou começar a fazer isso. Em que sequência? Ah, eu vou começar. Primeiro eu vou estudar ética, depois eu vou estudar. Isso forma o planejamento. Vocês estão conseguindo compreender a gravidade da situação? Isso forma um planejamento. E é exatamente esses pontos, ó. Estabelecimento de objetivos. O planejamento é um processo que começa com os objetivos, a gente falou isso, né? Define os planos para alcançá-los. O estabelecimento dos objetivos a serem alcançados é o ponto de partida do planejamento. Assim, os objetivos são pretensões futuras que, uma vez alcançados, deixam de ser objetivo para se tornar realidade. Gente, objetivo todo mundo tem. Entenda? Todo mundo tem objetivo. Quem não quer uma vida boa, uma vida que você tem um emprego, mas que não é um emprego que deixa você muito desgastado, não é um emprego que você fique cansado, que você não possa nem ver a criação dos seus filhos direito. Quem não quer uma vida dessa? E ganha um salário ainda legal, um salário razoável, porque ensino fundamental, que é esse concurso, ganha 2.000, numa crise que nós estamos, gente, é algo genial, tá? Então, quem não quer algo assim, né? Nem precisando se desgastar tanto no trabalho. Todos querem. Então, objetivos todos têm. Agora, como você vai fazer para alcançar esses objetivos? Aí que é o problema. Entendeu? Como você vai fazer para esses objetivos que você está planejando se tornar uma realidade? Aí que entra o X da questão. Entendeu? Vamos lá. Desdobramento dos objetivos. Os objetivos das organizações podem ser visualizados em uma hierarquia que vai desde objetivos globais da organização, ou seja, no topo da hierarquia, até os objetivos operacionais, ou seja, que envolve simples instruções para a rotina cotidiana, na base da hierarquia. E quando os objetivos organizacionais são amplos e genéricos, à medida que se descem seus desdobramentos, a focalização torna-se cada vez mais restrita e detalhada. Não sei se tem nesse slide, mas acho que sim. No decorrer do slide não, né, da apostila aí do material, a gente vai ver que há 3 tipos de planejamento, né? O estratégico, o tático e o operacional, tá? E eles têm uma hierarquia, né? À medida que você vai subindo na organização, você vai também subindo nesse ritmo do planejamento. Tá? O estratégico, onde está o alto escalão da empresa, da organização. O tático é onde está os gerentes assim, da organização. E o operacional é onde está o pessoal mesmo da operação mesmo, né? O pessoal da produção, os funcionários, os operários mesmo ficam ali no operacional. E a gente vai estar vendo isso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos. Opa, gente, acabei de falar e já tá aí, eu nem vi. Pior que eu não vi mesmo não, tá? É o que eu tava falando, da hierarquia de planejamento, tá? Nesse sentido, existem 3 níveis distintos de planejamento: o planejamento estratégico, o tático e o operacional. Planejamento estratégico cai muito em concurso, mas esse concurso especificamente não vai cair porque ele não pediu o específico do planejamento estratégico.
senão a gente teria que dar várias aulas sobre isso, que tem matriz SWOT. Aí você vai ter que ver as matrizes, né, do planejamento estratégico, os tipos de estratégias. Fica algo muito comprido, como a prova de nível fundamental. Eles não vão colocar isso, eles vão colocar mais ou menos os... Pode colocar até os tipos de planejamento, mas não de especificando cada ponto, tá? O primeiro é planejamento estratégico. Ele é planejamento mais amplo e abrange toda a organização. Suas características são: projetado por longo prazo, isso é o mais importante, marquem isso, risquem, envolva, faz tudo que vocês quiserem, tá? O planejamento estratégico é projetado para longo prazo, tá? Tendo seus efeitos e consequências estendidos a vários anos pela frente. Envolve a empresa como uma totalidade, abrange todos os recursos e as áreas de atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. É definido pela cúpula da organização, nível institucional, e corresponde ao plano maior, ao qual todos os demais estão subordinados. Então, gente, o planejamento estratégico vai ser definido pela cúpula da organização. Os diretores, presidente, ali, a cúpula, top ali da administração da organização vai ser definido pelo planejamento estratégico, tá? Outra coisa que eu acho interessante do planejamento em si, estratégico especificamente, que cai bastante concurso, é missão, valores e visão de futuro. Quando a gente está sendo numa empresa, assim, eu visito um site de uma empresa, a gente sempre vê, né, a missão, a visão, os valores e tudo mais. A missão, gente, já tá, como ele fala aí, ó, o próprio nome diz, né? A razão de existir. Então, por que aquela empresa existe? Qual o propósito fundamental? Essa é a missão da empresa. Qual a razão da existência da empresa? Então, quando a gente vê tudo ligado à razão daquela empresa existir e tudo mais, a gente está lidando com a missão. Valores são os atributos que a estrutura, a cultura organizacional, bem como suas práticas. Cultura organizacional é a cultura mesmo daquela empresa. O que aquela empresa tem? Quais os valores que aquela empresa acha que são importantes? Então, aí a gente entra em valores. E visão de futuro é um estágio desejado, o qual a organização pretende alcançar ao término de determinado prazo. Então, o que a empresa, o que a organização quer para o futuro? Entendeu? Ela quer ficar entre as 5 melhores empresas no ramo de ecologia. Sei lá, vamos supor isso. É a visão de futuro dela. Ela quer proporcionar uma alta inovação tecnológica. Então, tipo assim, a visão de futuro, ela sempre vai ser algo de alcançar no término de determinado prazo. Então, é algo mesmo futuro, tá? Conseguiram compreender? Eu falo muito, eu sei. Fica quieto, cara. Mas para vocês entenderem bem. Então, eu sempre gosto de enquadrar vocês em algo cotidiano, tá? Tudo certo? Estão entendendo? Quem não entender, eu repito, mande lá um e-mail, ou se não tiver e-mail, mande no Facebook, pode me perturbar. Eu não sei que horas eu vou estar respondendo, mas me perturbem, tá? Planejamento tático é o planejamento que abrange cada departamento ou unidade da organização. Suas características são, ou seja, quando você vê uma estrutura de uma organização, ela é formada por diversos departamentos, unidades e tudo mais. Nesse departamento, nessas unidades, vai estar no planejamento tático. Agora você vai ver as características dele. É projetado para médio prazo. Então, a primeira coisa que você vai ter que ter em mente é que o estratégico é longo, o tático é médio e o operacional é curto prazo. Tá? Então, é projetado para médio prazo, geralmente para exercício anual. Envolve cada departamento, abrange seus recursos específicos e preocupa-se em atingir os objetivos departamentais. É definido no nível intermediário em cada departamento da empresa.
Vamos para o operacional? Planejamento operacional é o planejamento que abrange cada tarefa ou atividade. Por que cada tarefa ou atividade? Porque lembra que eu falei que planejamento operacional é onde está mais ali o operário e tudo mais? O operário lida com o quê? Com peças, com tarefa, com uma atividade específica, o pessoal da produção e tudo mais. Então, o planejamento operacional ele vai abranger cada tarefa ou atividade específica. Ok? Lembra que a gente falou? Curto prazo. Exato. Para o imediato. Envolve cada tarefa ou entidade. Envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e preocupa-se com o alcance de metas específicas. É definido no nível operacional para cada tarefa ou atividade. Entenderam, gente? Então, nós vimos o conceito geral agora de planejamento e vimos que ele é destrinchado, né, em estratégico, tático e operacional. Eu estou correndo um pouquinho agora para não passar aquele limite que eu falei na última aula de meia hora cada um aí, né? Senão vai ficar muito grande, muito longo e não dá. Organização. Organização como função administrativa refere à disposição harmônica de recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos, de modo que seja possível a consecução dos objetivos definidos da forma mais eficiente e eficaz possível. Tá? Eu não sei se nessa aula a gente vai ver eficácia e eficiência. Eu não sei se vocês veem isso, eficácia e eficiência. Mas a organização, nesse caso, como função administrativa. A gente tem a organização como um todo, no caso a organização como uma empresa social, né? Uma organização social como um todo. E nós temos aqui uma organização como função administrativa. O que é uma organização como função administrativa? É exatamente pegar tudo que eu fiz ali no planejamento e botar agora a mão na massa. Então, eu planejei aquilo, agora eu vou utilizar os recursos que eu tenho, humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, vou usar tudo. Então, realmente, organização agora é colocar a mão na massa, tá? Para que eu possa conseguir o quê? Conquistar o quê? Lembrando que sempre é conquistar o quê? O meu objetivo, tá? De forma eficiente e eficaz. Lembrando que ser eficiente e ser eficaz tem uma diferencinha aí, né? Você pode ser eficiente demais e não ser eficaz. É aquele velho ditado. Você pode ser eficiente num jogo de futebol, dar vários balãozinhos, jogar muito, mas você não pode ser eficaz, você pode não fazer nenhum gol. O que vale mais? Você jogar muito, ser ótimo no jogo, ou você no final fazer o gol, tá? Então, lembrando que não há, no termo organizacional, não há uma hierarquia entre eficiência e eficácia. Você tem que ter uma proporção de eficiência e eficácia, né? Elas têm que andar juntas, igualmente, tá? Você tem que ser eficiente e eficaz. E a organização é isso, né? Você juntar todos esses recursos de forma que eles possam ser eficientes, ou seja, de forma que eles podem lá dar aquele drible gostoso ali, né? Dar aquele balãozinho legal, mas também que possa fazer o gol, tá? Que no final faça o gol. Então, é isso. Juntar esses recursos todos de forma que seja eficiente e de forma que seja eficaz. Ok? Organização consiste em quê? Vamos lá. Determinar as atividades específicas necessárias ao alcance dos objetivos planejados, ou seja, especialização. Essa parte, ele começa a falar um pouco da estrutura organizacional que eu tinha falado com vocês, de departamentalização e tudo mais, que a gente não vai aprofundar isso, tá? Porque não está na estrutura organizacional, tá processos, mas não está estrutura. Então, não acho legal vocês aprofundarem isso, porque são só das questões e acho que seria viajar demais e já está correndo um tempo. Então, a gente tem que usar estratégias para conseguir ver todo mais ou menos o edital e conseguir um maior número de pontos, tá? Então, a organização consiste em determinar as atividades específicas necessárias para o alcance dos objetivos planejados, no caso a especialização, né? Agrupar as atividades
em uma estrutura lógica, departamentalização e designar as atividades específicas, posições e pessoas, cargos e tarefas. Gente, departamentalização é o agrupamento de atividades numa empresa. Nós temos vários tipos de departamentalização. O que usam muito hoje em dia é a departamentalização por funções, de acordo com a função de cada empresa, no caso, né? Aí tem departamentalização por funções, tem departamentalização geográfica, departamentalização por projeto, ou seja, tem um monte de tipo de departamentalização que quem tiver interesse, acha legal, pode pegar o livro de Kevin Nato ou o próprio livro de Administração para Concurso do... acho que esse é o nome dele, mas eu vou lembrar, do Rodrigo Renault. Acho que é Renault, Ele é muito bom esse livro também. Então pode pegar o livro dele também, que vai estar lá todos os tipos. Quem gosta de administração quer aprofundar um pouco dos seus estudos, tá? A presença da organização. A organização pode ser estruturada em 3 níveis diferentes. No nível global, é a organização que abrange a empresa como uma totalidade, é chamado desenho organizacional. Pode assumir 3 tipos: a organização linear, a organização funcional, a organização do tipo Lean Staff. Essa parte de tipos de organização aparece também como organização de uma empresa, não como função administrativa, tá? Eu coloquei mais aí para vocês também terem conhecimento, mas o que vocês têm que aprofundar é essa parte aqui do número 5, tá? Que é o tipo de empresa, tipo de organização. Organização linear, a gente tem como exemplo aí mais ou menos o militarismo, né? Que é aquela organização que tem um grau hierárquico. A organização funcional, de acordo com as funções da empresa, e a organização Lean Staff, né, que vai utilizar um pouco da linear e um pouco da funcional. Aí ele fala da organização de nível departamental, que abrange cada departamento, é chamado desenho departamental ou simplesmente departamentalização. Foi o que nós vimos anteriormente. E ele fala da organização de nível de tarefas e operações. É a organização que focaliza cada tarefa, a atividade e operação especificamente. É o chamado desenho de cargos ou tarefas. É feita por meio de descrição e análise de cargos. Tá? Então a gente viu um pouco da linear, unidade de comando que tem envolvida linear, funcional, VB, tá, tudo legal. Vamos para a direção, tá? A direção, gente, constitui a terceira função administrativa e vem logo depois do planejamento e da organização. Então a gente já viu o planejamento, nós já vimos a organização, vamos ver a direção e controle, né? Então vamos lá. Definindo o planejamento e estabelecida a organização, resta fazer as coisas andarem e acontecerem. Esse é o papel da direção. Acionar e dinamizar a empresa. A direção está relacionada com a ação, com colocar em marcha e tem muito a ver com as pessoas. Ela está diretamente relacionada com a atuação sobre os recursos humanos da empresa. Gente, a direção ela está estritamente relacionada com as pessoas, tá? Porque aqui, ó, no planejamento a gente planejou tudo, na organização a gente começou a separar ali, né, a dispor de recursos humanos, financeiros, a botar ali na prática mesmo os recursos humanos, financeiros e materiais, e aqui agora a gente vai usar as pessoas para que as coisas comecem a enganar, para que as coisas comecem a acontecer, e eu preciso, por isso, dirigir, tá? Então, a direção é a função administrativa que se refere às relações interpessoais dos administradores em todos os níveis organizacionais e os respectivos subordinados, tá? Então é essa relação, esse feedback entre administrador e os seus respectivos subordinados. Um dado muito importante, até nos recursos humanos de hoje, né, nos dias atuais, é que uma organização ela não funciona sem pessoas. Então o papel do administrador nesse ponto de direção é exatamente isso. Você linkar os objetivos da organização com os objetivos pessoais do funcionário. Então essa relação interpessoal dentro de uma organização é importantíssima. É muito importante. Tá? A gente sabe aquele modelo antigo, mecanicista, que tinha lá no... Quem já estudou também administração, no tempo de Taylor, e que só tinha como finalidade os objetivos organizacionais, e aqui a gente entra
também com esse link, né? Essa ligação aí entre objetivos de organizacionais com os pessoais dos funcionários. E o papel da direção como função administrativa também é essa, fazer as coisas acontecerem, mas pensando nesse sentido, tá? Dirigir significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Outro ponto importante que ele falou é isso. Olha só como é interessante, como tudo que a gente viu agora vai acabando ligando, vai tendo uma ligação de uma coisa com outra. Ele fala que dirigir significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Pô, isso é interessante. Quer dizer, todos os objetivos que eu tive lá no planejamento, os recursos que eu vou utilizar na minha organização, eu vou estar vinculando com a minha direção. Ou seja, eu como um administrador, vou ter que levar para os meus operários ou os meus funcionários quais são os meus objetivos e como que eu quero alcançar esses objetivos. Por isso que eu falo que é uma relação de feedback, tá? Com os empregados. A direção pode se dar em 3 níveis distintos. Direção no nível global é a direção que abrange a organização como uma totalidade, é a direção propriamente dita, como cabe ao presidente da empresa e a cada diretor em sua respectiva área, corresponde ao nível estratégico da organização. Opa, chegamos de novo aqui no nosso estratégico, tático, operacional. Isso também ocorre num tipo de direção, tá? Então, quando a gente vê a direção no nível global, é a direção na organização como um todo. Toda a organização. Ele abrange toda, ele está lá no topo. Pensa numa pirâmide. A direção no nível global, ela está no topo. São os diretores e o presidente da minha empresa, tá? E a direção no nível global vai estar vendo a organização como um todo, a empresa como um todo. Conseguiram compreender isso? Tá? Por isso que ela fala, por isso que ele fala, corresponde ao nível estratégico da minha organização. A direção no nível departamental que vai abranger cada departamento ou unidade da organização. É a chamada gerência. Envolve o pessoal do meio de campo, isto é, o meio do organograma. Corresponde ao nível tático e corresponde ao nível tático da organização, tá? Gente, o nível departamental vai estar no organograma, gente, é a partezinha da empresa ali em que vai mostrar onde estão cada lugar, né? Ali fica a presidência, como se fosse a arquitetura da empresa mesmo. Então fica o presidente, o departamento financeiro, o departamento de recursos humanos, departamento pessoal, aí vai descendo, aí aqui fica operacional e tudo mais, tá? E a direção ao nível departamental é o nível de gerência, tá? Que vai estar ali junto, ó. Que vai estar junto ali nessa parte de recursos humanos, a parte financeira, tá? Então envolve o pessoal do meio de campo mesmo, que eles falaram aí de um organograma, tá? Direção no nível operacional nada mais é do que os supervisores. Quem trabalhou com telemarketing, dá para ter isso em mente. Eu já trabalhei com meus 18 anos, era lelê no telemarketing. E tinha ali, eu era o nível operacional, que eu era operador de telemarketing, então era nível operacional. E quem ficava direto, eu não conhecia gerente, eu não conhecia diretor da empresa, eu não conhecia ninguém. Quem ficava direto comigo era o meu supervisor, né? A minha supervisora que era, no caso, na época. Então, a minha supervisora era a minha líder ali naquele momento, ela que me dirigia. E é essa direção que abrange cada grupo ou tarefa de pessoas, né? Que é no nível operacional da organização. Ao meu ver, é a direção mais importante. É tipo um nível mais importante de direção. Porque para o sucesso chegar até o topo, para o sucesso chegar no topo, tem que passar pelo operacional. E eles estão ali, ó, no dia a dia com o operacional. Então, como é que o cara lá vamos supor,
do nível estratégico da presidência, da diretoria, vai montar uma estratégia se eles não convivem, não escutam o pessoal do operacional, né? Então, para mim, a supervisão é o nível assim, mais top que tem de direção, assim, que ele trabalha junto com o operacional mesmo, tá? Vamos pro próximo. Controle. Gente, controle. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajuste tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos, tá? Gente, o controle ele vai mesmo não sendo redundante, mas ele vai controlar aí se o que foi planejado está sendo executado de maneira correta, tá? Então o controle ele pode ser, eu não posso falar que ele é o último, não posso falar que o controle é o último. O controle ele eu posso estar usando o controle depois do planejamento, entre a organização, eu posso estar entre a direção, então ele pode ficar aí, ó, mesclando, entendeu? A essência do controle reside na verificação se as atividades controladas estão ou não alcançando os objetivos e os resultados desejados. Aí tem as fases do controle. É importante vocês saberem essas fases? É importante. Mas é importante mais vocês saberem a finalidade, tá? De cada função. Porque como não é um nível superior à prova, eles não podem cobrar muito a fundo cada função, tá? Vocês têm que saber o básico, assim, de cada função. Finalidade, o que é, para que faz o que, cada função administrativa. Então, o que vocês têm que ter em mente é que a finalidade do controle é assegurar os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido, se está de acordo com meus objetivos estabelecidos lá no planejamento, tá? Então vamos lá, fases do controle. O controle é um processo cíclico composto de 4 fases a saber. Gente, cíclico é fechado, tá? Então é um processo fechado composto de 4 fases a saber. Estabelecimento de padrões ou critérios. Os padrões representam o desempenho desejado. Os critérios representam as normas que guiam as decisões. São balizamentos que proporcionam meios para se estabelecer o que se deverá fazer e qual desempenho e resultado a ser aceito como norma ou desejável. Então tem que ter um critério, tem que ter um padrão e o controle vai trabalhar com isso, está realmente representando o desempenho que desejou lá no planejamento. Então você está tendo um padrão legal, tá? Observação do desempenho. Para controlar um desempenho, deve-se pelo menos conhecer algo a respeito dele. O processo de controle atua no sentido de ajustar as operações a determinados padrões previamente estabelecidos e funciona de acordo com a informação que recebe. A observação ou verificação do desempenho ou do resultado busca obter informações precisas a respeito daquilo que está sendo controlado. Então, como está sendo o desempenho daquilo que eu planejei? Poxa, tá indo perto do que eu queria. Poxa, tá indo totalmente em desacordo do que eu queria, tá? Então, tem que ter essa observação do desempenho também ligada aí à função do controle. Comparação do desempenho com o padrão estabelecido é que acabamos de falar. Toda atividade proporciona algum tipo de variação, erro ou desvio. É importante determinar os limites dentro dos quais essa variação poderá ser aceita como normal ou desejável. Nem toda variação exige correções, mas apenas aquelas que ultrapassam os limites da normalidade. O controle separa o que é excepcional para que a correção se concentre unicamente nas exceções ou desvios. Para tanto, o desempenho deve ser comparado com o padrão para verificar eventuais desvios ou variações. A comparação do desempenho com o padrão estabelecido geralmente é feita por meio de gráficos, relatórios, índices, porcentagens, medidas estatísticas e etc. Então, gente, é o que a gente acabou de falar, né? Você vai ter que ficar avaliando por dados estatísticos, por porcentagem, se aquilo que você planejou está sendo concretizado, tá? Se não estiver sendo, tem que fazer uma ação corretiva aí. Então vamos lá.
O objetivo do controle é manter as operações dentro dos padrões estabelecidos para que os objetivos sejam alcançados da melhor maneira. Assim, as variações, erros ou desvios devem ser corrigidos para que as operações sejam normalizadas. A ação corretiva visa fazer com que aquilo que é feito seja feito exatamente de acordo com o que pretendia fazer. Então é para corrigir. Se está tendo erro, se está tendo alguma coisa que não está dando certo, vamos corrigir. Então, controle também tem essa função de ter uma ação aí corretiva, tá? Abrangência do controle. Enquanto o planejamento abre o processo administrativo, o controle serve de fechamento. Enquanto o planejamento abre o processo administrativo, o controle serve de fechamento. Lembrando, o controle vai servir sim de fechamento, mas não significa que ele só vai estar lá no fim. Ele pode estar em todo momento dentro desse ciclo aí de planejamento, de direção e controle. Dessa mesma forma, como ocorre com o planejamento, a abrangência do controle também pode ser feita de nível global, no nível departamental e no nível operacional, respectivamente dentro dos planos estratégico, tático e operacional. Foi o que eu falei. Pode ser feita em todos os níveis e em todos os momentos, tá? Então, o controle também é uma função importantíssima administrativa. Gente, a nossa aula de específico, parte 1, termina aqui. Eu quero tentar, até o domingo, tá terminando todas as aulas, tá? Para aí na outra semana vocês só ficarem assistindo, fazendo, aí vocês que sabem. Aí já acabou minha missão aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida, falem comigo. Quem quiser o material, me fala que eu envio, beleza? Para assistir as aulas ou, sei lá, estudar. Eu não ligo para essas coisas não, gente. Mesmo que eu não ganhe R$1 dando isso aqui, eu não tô ganhando R$1. Mas eu vou fazer porque eu gosto, sabe? É algo de coração. Vamos lá. Tem essas questões aí para fazer. Quem tem apostila de questões, tem as questões aí, muita questão por sinal. Então vocês vão ter bastante trabalho até a parte 2. Eu quero ver todo mundo fazendo essas questões até a parte 2, tá? Por favor, gente, façam cada uma. Outra coisa, as pessoas não sabem fazer questão. Faz a questão, marca, errou. Não é assim que se faz questão. Assim não é fazer questão estudando. Vamos lá, vamos fazer uma questão aqui. Deixa eu ver se tem questão. Não tem questão aqui, peraí. Eita, me enrolei aqui. Fazer questão, gente, ocorre da seguinte maneira. Poxa, eu fiz a primeira questão X. Aí a letra A eu sei que é errada. Aí tu vai escrever por que é errada. Tá errada por isso que é isso, isso e isso. Aí a B tá certa. Aí a C tá errada. Tu vai tá errado por isso, isso. A D tá errada por isso. E assim vai. No final, o teu bloco de questões vai estar imenso de toda a anotação que você faz. Fazer questão tem que ser dessa maneira. Para você aprender. Tá? Você aprender e você gravar. Quando você for ver outra questão de uma maneira semelhante, você já escreveu tanto, já fez tanta coisa ali no papel, que vai ser muito mais fácil, tá? Então, abraço para vocês, vamos lá, gente, força aí e até a parte 2. Quero ver todo mundo fazendo questão, hein? Abraço.